Olá, sejam bem-vindos ao Ciências Humanas pro Enem. E aí, minha gente, tudo pronto para mais um mergulho na história? Hoje o nosso papo é sobre um período que, despenca no Enem e é chave para a gente entender muita coisa do século XX. O famoso período entre guerras. Aquela época ali entre o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e o comecinho da Segunda, lá para 1939. 20 aninhos que, eita, mudaram o mundo. Exatamente. Parece pouco tempo, né? Mas foi uma época assim de transformações muito intensas. O período de tentar curar as feridas da Primeira Guerra, mas ao mesmo tempo surgiram novas tensões, sabe? Teve euforia, depois uma crise econômica brutal, e aí o surgimento de ideias bem radicais, regimes autoritários que prepararam o terreno para a Segunda Guerra. É fundamental entender essa conexão. Bora lá então. Para começar, a Primeira Guerra acaba em 1918 e a Europa que tá como? Um caco, né? Milhões de mortos e economia arrasada. Exatamente um cenário de destruição e luto. E no meio dessa tentativa de reconstrução, em 1919, veio o tal Tratado de Versalhes. Basicamente, os vencedores culparam a Alemanha pela guerra e impuseram condições assim duríssimas. Pesado, né? Que tipo de condições? A perda de territórios muito importantes, tipo a Alsácia-Lorena, que voltou para a França, perdeu todas as colônias, e o exército foi super limitado, quase simbólico. Proibiram força aérea, submarinos, essas coisas. Nossa! E ainda teve indenização, né? Aquela dívida gigante. Gigantesca, impagável na prática. Isso gerou uma crise econômica terrível na Alemanha nos anos seguintes, hiperinflação. E, claro, um sentimento muito forte de humilhação, de revolta. O famoso revanchismo alemão, essa ideia de que precisavam reverter Versalhes. Guarde isso aí. Entendi. Que climão, hein? Mas enquanto a Europa estava nessa fossa, do outro lado do oceano, os Estados Unidos, era outra história, né? Bombando. Completamente diferente. Os EUA saíram da Primeira Guerra muito fortalecidos, a guerra não foi no território deles e eles ainda lucraram vendendo coisas para a Europa. Aí vieram os loucos anos 20. O American Way of Life, né? Aquele otimismo todo, consumo em massa. Ah, demais. Carro eletrodoméstico, jazz comendo solto, Hollywood começando. Parecia festa todo dia, vice. O sonho americano. Essa era a imagem, mas assim, por baixo dos panos tinha muita desigualdade, sabe? Metade da população vivia com dificuldade. E a produção, tanto na indústria quanto na agricultura, cresceu demais. Muito mais do que o pessoal conseguia comprar de verdade. Virou uma bolha. Eita. E toda bolha, uma hora, estoura, né? Aí chegamos na crise de 1929. Deu ruim. Deu muito ruim. Em outubro de 1929, a Bolsa de Nova York quebrou. O famoso crash. Foi um efeito dominó. Empresas falindo, bancos fechando, desemprego disparando. E não só lá nos Estados Unidos. A crise se espalhou pelo mundo todo. Foi a Grande Depressão. Caramba! E como é que eles saíram desse buraco? Teve alguma solução? Teve uma tentativa importante. Com o presidente Franklin Roosevelt, veio o New Deal. Foi uma mudança de pensamento, sabe? A ideia era que o governo tinha que intervir na economia para salvar a coisa. Antes, a ideia liberal era deixe o mercado resolver. O New Deal disse não. E o que o governo fez, na prática? Várias coisas. Controlou produção agrícola, fiscalizou bancos mais de perto, criou leis trabalhistas tipo salário mínimo e investiu pesado em obras públicas, estradas, pontes, hidrelétricas, para gerar emprego e movimentar a economia. Foi uma virada importante. Entendi. Mas essa crise toda, instabilidade pós-guerra, isso mexeu com a cabeça das pessoas, né? A confiança na democracia, no capitalismo, ficou abalada. Com certeza. Muita gente começou a achar que o sistema liberal, a democracia, não estavam funcionando. O pessoal estava com medo, sem emprego, buscando segurança, né? Soluções mais firmes. E é nesse clima que o terreno fica fértil para quê? Para os regimes totalitários, é isso? Aqueles líderes autoritários prometendo resolver tudo. Exatamente aí. Nesse vácuo de confiança, surgem líderes e movimentos que prometem ordem, segurança, glória nacional e culpam alguém pelos problemas. Eles desprezam a democracia, as liberdades individuais, defendem um Estado forte, controlador, que manda em tudo. E aí temos os exemplos clássicos que sempre aparecem no Enem: Itália e Alemanha. Isso,
Na Itália, o fascismo, com Benito Mussolini, chegou ao poder já em 1922. Ele se aproveitou da instabilidade pós-guerra italiana. Era um regime bem autoritário, nacionalista ao extremo, antiliberal, anticomunista e usava violência para calar a oposição. O Estado acima de tudo. E na Alemanha, o nazismo, que foi ainda mais pesado, né? Com o Hitler. Sim, o nazismo levou o totalitarismo e a violência a um extremo ainda maior. Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder em 1933, bem no meio do impacto da Grande Depressão na Alemanha. O discurso nazista era baseado na ideia absurda de superioridade da raça ariana, culpava os judeus por tudo, pregava a expansão territorial, o tal espaço vital. E como ele conseguiu implantar essa ditadura tão rápido? Assim que virou chanceler, ele usou o incêndio do parlamento como desculpa para acabar com as liberdades, prendeu opositores, principalmente comunistas, aí proibiu outros partidos, sindicatos. Em pouco tempo, a Alemanha virou uma ditadura brutal, o Terceiro Reich. E a perseguição foi implacável, né? Primeiro contra os opositores políticos, depois, de forma sistemática e brutal, contra os judeus, com as leis de Nuremberg em 1935, tirando a cidadania deles. Mas não só judeus. Ciganos, homossexuais, deficientes, testemunhas de Jeová, todos perseguidos, presos em campos de concentração como Dachau e mortos. Uma máquina de propaganda forte e culto à imagem do Hitler. E a economia alemã, ele conseguiu recuperar? Conseguiu, em parte. Mas muito disso foi por causa do rearmamento e das obras públicas, já preparando o país para a guerra. Ou seja, a Alemanha começou a ignorar o Tratado de Versalhes na cara dura. Eita, remilitarizou, anexou a Áustria em 1938, depois pegou um pedaço da Tchecoslováquia, os Sudetos, né? Exatamente. O Anschluss da Áustria e depois a crise dos Sudetos. E as outras potências, tipo França e Inglaterra. O que elas fizeram? Pois é, ficaram só olhando, deixaram acontecer. Elas adotaram o que a gente chama de política de apaziguamento. Basicamente, tentaram evitar a guerra a qualquer custo, fazendo concessões a Hitler. O Acordo de Munique, que entregou os Sudetos para a Alemanha, é o maior exemplo disso. Achavam que se dessem o que ele queria, ele pararia. Erraram feio. Mas que nada, só deu mais força para ele continuar, né? Precisamente. Hitler viu isso como fraqueza. A Liga das Nações, que deveria manter a paz, não conseguiu fazer nada. E a Alemanha já estava se aliando com a Itália e o Japão, formando o eixo. E aí, qual foi a gota d'água para começar a Segunda Guerra Mundial? Foi a invasão da Polônia pela Alemanha, no dia 1º de setembro de 1939. A Alemanha tinha feito um pacto secreto com a União Soviética para dividir a Polônia e garantir a neutralidade russa no começo. Com a invasão, a Inglaterra e a França, que tinham prometido proteger a Polônia, não tiveram escolha. Declararam guerra à Alemanha. E aí, o mundo mergulhava em outro conflito devastador. Ufa! Quanta coisa aconteceu nesses 20 aninhos, hein? Dá para entender perfeitamente o porquê esse período é tão importante. É muita reviravolta. Sem dúvida, é essencial conectar esses pontos. Então vamos só recapitular rapidinho para o pessoal fixar bem para o Enem. Primeiro, as consequências duras da Primeira Guerra com destaque para o Tratado de Versalhes e o sentimento de revanchismo na Alemanha. Ok. Segundo, os altos e baixos dos Estados Unidos. A euforia dos anos 20, o American Way of Life, e depois o tombo gigante com a crise de 1929 e a resposta do New Deal, com mais intervenção do Estado. Certo. E terceiro? Terceiro, a crise da democracia liberal e o surgimento de regimes totalitários na Europa, especialmente o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, com todo o seu autoritarismo, nacionalismo extremo, racismo e violência. E por último? E por último, a falha da política de apaziguamento e da Liga das Nações em conter a agressão de Hitler, o que levou diretamente ao início da Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia. Esses 4 pontos são chave. Perfeito, é isso aí, galera. Entender essa sequência, as causas, as consequências, é fundamental não só para a prova, mas para a gente sacar o mundo de hoje, né? Muita coisa tem raiz nesse período aí. E aí, minha gente, curtiram essa análise? Deu para clarear as ideias sobre o Entre Guerras? A gente espera que sim. Então, não esquece de seguir a gente aqui no seu tocador preferido para não perder nada e compartilha com os amigos e amigas que também estão nessa luta pro Enem. Valeu demais e até a próxima! Até lá, pessoal. Bons estudos.